Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de conversar com Ian Proud, diplomata britânico entre 1999 e 2023. Entre suas funções, ele foi conselheiro econômico na Embaixada Britânica em Moscou, onde atuou de 2014 a 2019. Parte da sua responsabilidade era supervisionar as sanções do Reino Unido contra a Rússia. Então, muito obrigado por voltar ao programa. Bom, eu pensei que um bom ponto de partida seria justamente o tema das sanções. A gente vê agora a União Europeia trabalhando intensamente para aprovar o 21º pacote de sanções. Há alguma resistência dentro do bloco, mas na sua avaliação, como o senhor enxerga as sanções contra a Rússia em termos de propósito e de eficácia? Então, em termos de objetivo, primeiro, as sanções do Reino Unido e da Europa, que começaram no mesmo ponto lá em 2014, dizem ter o mesmo propósito: fazer com que a Rússia pare suas atividades na Ucrânia. Seja qual for a forma de descrever isso, para os europeus e para os britânicos, isso significa acabar com a guerra e, presume-se, retirar-se da Ucrânia. Mas veja, as sanções já estão em vigor há 12 anos, e se esse é o objetivo, é preciso perguntar se elas tiveram sucesso. E claramente não tiveram, depois de 12 anos. Uma outra forma de talvez tentar alcançar esse objetivo seria, de fato, conversar diretamente com a própria Rússia. O que eu costumo dizer é que, na verdade, as sanções acabaram virando um substituto para o diálogo. Como a gente não quer ter negociações diplomáticas com a Rússia, não quer conversar com a Rússia, então a resposta são as sanções. Mas, infelizmente, essas sanções não estão cumprindo o objetivo, porque a guerra continua e a gente ainda não está falando com a Rússia. Então, nesse sentido estratégico, elas não têm sido eficazes. Agora, se a gente olhar para a eficácia econômica das sanções, dá para dizer que desde mais ou menos 2017, elas têm prejudicado mais a Europa e o Reino Unido do que a própria Rússia. Bom, como é que você explica essa continuidade? Quer dizer, de novo, esse já é o 21º pacote. Depois de um tempo, a gente tem que se perguntar, qual é o sentido disso? Se eles realmente tivessem algo bom para sancionar, com certeza já teriam feito nas primeiras 20 vezes. Mas é falta de outros instrumentos? É falta de vontade de conversar com o adversário? Ou por que insistir, repetindo a mesma coisa várias e várias vezes? Olha, o Albert Einstein foi citado de forma errada quando disseram que ele definiu insanidade como fazer a mesma coisa várias vezes, esperando um resultado diferente. E eu acho que a verdade é que os formuladores de políticas na Europa e no Reino Unido não têm ideia de como lidar com esse problema. Eles não querem conversar com a Rússia e também não querem travar uma guerra com a Rússia. Então, o que sobra para eles são as sanções. E mesmo que essas sanções não sejam realmente eficazes, ainda assim, para eles, é melhor do que falar com a Rússia. No fim das contas, tudo isso vira um ciclo muito rápido e muito circular. Tá claro que não está funcionando. Mas mesmo assim, a inércia burocrática dentro do sistema insiste em repetir o mesmo ciclo, de novo e de novo, mesmo sem fazer diferença nenhuma. Eu sei que isso parece completamente ilógico. E claro, é ilógico. Mas, no fim das contas, tudo se resume a uma total falta de ideias no Ocidente sobre como encerrar a guerra. E claro, quanto mais a guerra se prolonga, mais difícil fica para eles acabarem com ela. Porque quando a guerra terminar, vai ficar evidente que os esforços deles fracassaram. Você mencionou o 21º pacote de sanções. Na verdade, esse é só o 21º desde que a guerra começou. Já houve muitos outros pacotes de sanções, voltando lá para 2014. E em nenhum momento pareceu realmente provável que eles conseguiriam convencer a Rússia a recuar na defesa do que ela considera seus interesses estratégicos centrais na Ucrânia.
Então, o grande problema aqui é a falta de disposição para conversar com a Rússia. E, de novo, isso mostra um colapso total da diplomacia, porque há muitas evidências de que mesmo se os dois lados tivessem conversas básicas, isso já ajudaria a avançar em direção à paz. Quer dizer, você passaria a entender melhor o que o outro lado quer, quais são as preocupações de segurança e onde pode haver espaço para um acordo. Além disso, cria expectativas mais realistas. Você passa a ver o outro como um ser humano. Como é possível que depois de 4 anos e meio, os líderes europeus ainda boicotem a diplomacia? Quer dizer, pelo menos durante o governo Trump, os americanos começaram a conversar com a Rússia. Claro, isso não levou a lugar nenhum, mas pelo menos estavam falando com o adversário. Parece o mínimo. Ainda mais quando se está numa guerra, ou numa guerra por procuração. Ou seja, lá o que for que estejamos vivendo agora, contra a maior potência nuclear do mundo. Por que não é possível conversar? No fundo, a posição da União Europeia sempre foi que, diante de um conflito, o primeiro passo é abrir o diálogo. E você sabe, esse sempre será o primeiro passo, mesmo que não leve a nada. Então, como explicar isso? 27 países membros e nenhum dos seus líderes quer conversar com o adversário? Olha, para responder essa pergunta, o melhor é pensar na própria política externa. E política externa não é a mesma coisa que diplomacia. A diplomacia é a ferramenta que você usa para levar adiante a sua política externa. Agora, os europeus, sempre que você usa a política externa deles é derrotar a Rússia. Na verdade, mesmo sem haver evidências reais de que a Ucrânia possa vencer a guerra, muito pelo contrário, a política europeia e britânica parece ser manter uma espécie de paciência estratégica e esperar que a Rússia desmorone sob a pressão das sanções econômicas, que eu já disse antes que não funcionam de verdade, das perdas no campo de batalha e coisas desse tipo. Bom, se essa é a política externa, então implicitamente a diplomacia não é necessária, porque ela simplesmente não faz parte dessa equação. Então, só quando a política externa muda é que a gente pode ver alguma diplomacia. A política externa deveria ser: como podemos garantir a paz na Ucrânia? Quer dizer, isso seria uma política externa racional. Qual é o caminho melhor, mais rápido e menos destrutivo para a Ucrânia? Para que a gente consiga encerrar essa guerra devastadora? Se essa fosse a política externa, os líderes europeus rapidamente chegariam à conclusão de que, portanto, é preciso diplomacia. Mas não é essa a política externa. Trazer paz para a Ucrânia não é o objetivo da política externa, e por isso a diplomacia não é considerada necessária. Sim, a tal paciência estratégica, esse termo. Eu lembro que foi usado pelo Boris Johnson lá em 2022, depois que ele torpedeou o acordo de paz de Istambul. Ele saiu, acho que foi no Wall Street Journal, escreveu artigos dizendo algo como: a gente não precisa de uma paz ruim, precisamos de paciência estratégica aqui. Para mim, isso é um código para uma guerra longa. E, de novo, muitas das narrativas que a Europa abraçou parecem justamente apontar para esse objetivo, uma guerra prolongada. Mas para quê? O que seria uma vitória para os europeus hoje? Eles querem a Rússia destruída? Querem uma troca de regime em Moscou? Ou só uma Rússia enfraquecida? Querem uma Ucrânia forte como procuradora? Qual é o objetivo aqui? Bom, tudo isso aí. Quer dizer, a Kaja Kallas já disse em várias ocasiões que quer ver a desintegração da Rússia, o que é uma declaração completamente fantasiosa para alguém que, teoricamente, é a principal diplomata da Europa. Vários líderes europeus disseram algo parecido, incluindo Alexander Stubb, que querem ver a Rússia enfraquecida. Outros afirmaram que isso tudo só pode acabar de verdade quando Putin sair do poder e o regime dele for derrubado. Então, se a gente olhar o quadro geral, dá para ver essas posições. Mas aí vem a pergunta: isso é provável?
É realista esperar que a Rússia vá se dividir em várias partes? Como você mesmo disse, estamos falando da maior potência nuclear do mundo. E eu morei na Rússia por 4 anos e meio. É um país incrivelmente complexo e diverso, de um jeito que a maioria das pessoas que nunca esteve na Rússia não consegue realmente entender. Mas, ao mesmo tempo, é um país muito unificado e o sentimento de ameaça externa é muito forte. Por isso, para surpresa de muita gente na Europa, o Putin continua sendo surpreendentemente popular em comparação com os líderes europeus. Isso não quer dizer que não exista pressão política interna na Rússia. Claro que existe. E é claro que a guerra tem cobrado um preço, mas uma mudança de regime nunca pareceu algo realmente provável. Então é isso. A ideia de uma fragmentação do país parece completamente absurda. E quanto a enfraquecer? Bem, economicamente, a Rússia tem se saído melhor do que muitos esperavam, mesmo com milhares e milhares de sanções. Olha, economicamente, a Rússia acabou ficando numa posição bem mais resiliente do que o resto da Europa e o Reino Unido. Isso vem basicamente de 12 anos lidando com desafios e mudanças geoeconômicas bem complexas. Não só por causa das sanções, mas também por causa das variações no preço do petróleo e da pandemia de Covid. Muita gente não percebe que a Rússia tem uma equipe de política macroeconômica muito competente, um presidente do Banco Central extremamente forte e um ministro das Finanças que está no cargo desde 2014. As pessoas acham que a Rússia é governada por gente que não sabe administrar a economia. Mas, na verdade, no Reino Unido e em vários países europeus, a gente viu ministros entrarem e saírem o tempo todo. Eu fiz um cálculo, e desde que a crise na Ucrânia começou, Alemanha, França e Reino Unido já tiveram 23 ministros das finanças diferentes. Já a Rússia teve um só. Então a Rússia manteve uma clareza de política impressionante. E isso deu ao país uma resiliência econômica que simplesmente não existe na Europa nem no Reino Unido. E falando rapidamente sobre essa questão da paciência estratégica, na verdade, todo o Estado europeu é governado por ciclos eleitorais e de notícias. Mesmo Boris Johnson, que caiu do poder menos de 4 meses depois de fazer aquela declaração, nossos líderes mudam com tanta frequência que a ideia de paciência estratégica é, na prática, uma ilusão. Os eleitores querem coisas diferentes. Os ministros entram e saem. A ideia de que existe um fio condutor de estratégia que sobrevive a essas mudanças constantes é claramente absurda. Olha, o ponto em comum no que você está dizendo é essa esperança de uma mudança de regime em Moscou. E, de fato, lá em 2022, depois que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram de novo o Acordo de Istambul, a gente viu muitos comentários vindo não só dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, sugerindo que o único resultado aceitável seria uma mudança de regime em Moscou. E eu fico me perguntando, por que essa obsessão em tirar o Putin do poder? É a ideia de que a Rússia ficaria mais fraca, mais dividida, mais vulnerável sem ele? Ou é porque se o Putin sair, viria outro tipo Yeltsin pró-Ocidente? Alguém disposto a fazer concessões unilaterais por um desejo incontrolável de fazer parte do chamado Ocidente político? Bom, quero dizer, tudo isso, de certa forma, acabou ficando muito pessoal. Como tantas vezes aconteceu na história, claro. Sabe, o Putin é visto como Golias e o Zelensky como Davi. E, na verdade, a gente precisa de um herói e precisa de um vilão. E, neste momento, o Putin é o nosso vilão. Mas não está nada claro que se alguém substituísse o Putin, a gente fosse gostar mais dessa pessoa. E de qualquer forma, nem temos controle sobre quem poderia substituí-lo, caso ele saísse do poder. É bem possível, na verdade, que alguém de quem o Ocidente gostasse ainda menos acabasse assumindo. Então, a verdadeira questão é, por que insistimos em forçar essa situação? Veja, a CIA e o MI6 têm um histórico de mudança de regime que veio do fim da Segunda Guerra Mundial.
E isso nem funcionou direito em pequenos estados latino-americanos subdesenvolvidos, basicamente estados de origem europeia e coisas desse tipo. Então, pensando em um acordo político duradouro, como é que alguém pode esperar que isso funcione na Rússia? Um país tão complexo, tão grande, economicamente próspero, militarmente poderoso como a Rússia. É claramente uma ideia absurda, e as pessoas deveriam desistir dela. O que realmente deveríamos estar pensando é em como enfrentar nossos problemas de fundo, que obviamente cresceram nos últimos 12 anos, e encontrar uma forma de coexistir. Não necessariamente ser amigos, mas coexistir de maneira pacífica, de um jeito que nem os nossos interesses, nem os da Rússia, nem os da Ucrânia, sejam prejudicados. Ninguém está realmente fazendo essa reflexão no Ocidente. Voltando à política externa, a gente está preso a essa crença, na minha opinião, uma crença ilusória, de que podemos de alguma forma derrotar a Rússia. E se a gente só esperar mais um pouco, se der mais alguns bilhões de dólares para o Zelensky, se mandar mais homens ucranianos de volta da Europa para lutar, se simplesmente não deixar que todos esses escândalos constantes em torno do Zelensky nos distraiam do verdadeiro inimigo. Então, no fim, tudo vai ficar bem. Mas eu simplesmente não acho que vai ficar bem. A Ucrânia não pode vencer essa guerra. A Ucrânia está sendo transformada num estado fracassado, despovoado, por causa de uma guerra que nós incentivamos eles a continuar lutando. E é realmente vergonhoso que a gente tenha feito isso. And it really is disgraceful that we've done that. So what is the peace plan then of the Então, qual é o plano de paz dos europeus? Porque as sanções, normalmente, são avaliadas pela capacidade de causar dor com o objetivo de mudar um comportamento econômico. Mas muitas vezes dá a impressão de que as sanções são apenas uma forma de coerção econômica. Ou seja, o objetivo seria simplesmente enfraquecer a Rússia. Eles falam em enfraquecer a máquina de guerra do Putin, porque é essa a linguagem que usam. Então, de novo, a forma como medem eficácia é basicamente enfraquecer a Rússia. Mas, afinal, qual é o caminho para a paz aqui? Não existe um caminho para a paz. Os líderes europeus, bem, eles falaram sobre a possibilidade de ter um diálogo com a Rússia nos últimos, eu diria, 8 meses mais ou menos, desde o fim do ano passado, quando a Bélgica bloqueou a apropriação dos ativos russos imobilizados que estavam na Euroclear. Houve alguma conversa, mas isso nunca chegou a sair do papel. Os líderes europeus são, no fundo, contrários à ideia de diálogo. E por causa disso, a paz não faz parte dos planos deles. O que está nos planos é a derrota, não a paz. Então não há plano algum, Glenn. Eu gostaria que houvesse, mas não há. E ninguém está falando sobre paz. Por isso, ninguém sente necessidade de conversar com a Rússia para alcançar a paz. Então, não existe um plano. E sobre as sanções? Olha, eu analisei muito isso, porque trabalhei bastante com sanções, e elas praticamente não estão tendo nenhum impacto real sobre a Rússia. O único efeito é reforçar a posição russa de que as sanções têm o objetivo de enfraquecer o país. E por isso, qualquer concessão da Rússia diante das sanções seria vista como um sinal de fraqueza, algo que eles não podem aceitar. Eles sentem que precisam continuar levando adiante a guerra na Ucrânia até o momento em que os líderes europeus estejam realmente dispostos a conversar e a propor um plano de paz. Mas, por enquanto, parece que ainda estamos muito longe do ponto em que esses líderes europeus estejam prontos para encarar essa realidade. Porque sempre que eles enviam armas ou impõem mais sanções, o argumento é o mesmo. Dizem que é um esforço para derrotar a Rússia. E sempre tentam colocar isso em uma linguagem de paz. Dizem que é para pressionar a Rússia a ir para a mesa de negociações. Mas, de novo, parece um argumento bem falso, porque a Rússia já está na mesa de negociações. Eles estão dispostos a conversar com os europeus. Querem discutir a arquitetura de segurança europeia, ou a falta dela, que acabou levando a essa guerra. Só que são os europeus que não aparecem para negociar. Então é um argumento meio estranho. Mas eu queria te perguntar, como você vê o fim dessa guerra?
A gente não tem bola de cristal. Eu sei que há centenas de variáveis influenciando isso, mas para que direção a gente está indo? What direction are we taking? I mean, the big variable is A grande variável é a resistência do Putin em tomar medidas que poderiam escalar de forma massiva contra a OTAN, no sentido de atacar diretamente a aliança. Eu, pessoalmente, nunca achei que isso fosse algo que ele realmente quisesse fazer, porque acredito que a longo prazo ele ainda tem alguma esperança de algum tipo de relação, seja lá como isso venha a ser descrito, com a Europa. Mas eu vejo um espaço considerável para uma escalada no curto prazo, especialmente diante desses ataques cada vez mais profundos, que não só a Ucrânia vem realizando, mas que o Ocidente está incentivando a Ucrânia a realizar e fornecendo os meios para isso. Então, neste momento, existe sim um risco de escalada. right now there's an escalation risk, and I think for now escalation will happen within. E eu acho que, por enquanto, a escalada vai acontecer dentro da própria Ucrânia, porque ainda existem vários degraus nessa escada de escalada. Isso significa que o conflito deve piorar durante o inverno, partindo do pressuposto de que o Zelensky quer continuar lutando. E todos os sinais indicam que sim, ele quer continuar lutando, porque ele não vai ter um cargo quando a guerra acabar. Kiev vai mergulhar na escuridão. Eles vão ficar sem aquecimento. As mesmas condições, só que piores, vão se repetir quando a Rússia voltar a bombardear estrategicamente as cidades ucranianas. E aí todo mundo vai dizer, como a Rússia é terrível. E por causa disso, vão dizer que é preciso dar mais dinheiro para a Ucrânia. Russia's so terrible, and therefore we need to give Ukraine more money. The war will carry on. So I think the war will go on. A guerra vai continuar. Eu acho que ela vai seguir até o ano que vem. Já venho dizendo isso há vários meses. Mas no fim das contas, acredito que a Europa vai ficar sem os meios econômicos e sem a legitimidade política para sustentar isso por muito mais tempo. Porque os eleitores vão começar a dizer, olha, isso agora está prejudicando mais a gente e os nossos interesses do que está prejudicando a Rússia. E aí vão acabar tirando do poder pessoas como Macron, na França, em 2029. E o mesmo tipo de coisa pode acontecer na Alemanha. Então, eu acho que a Europa vai ficar sem dinheiro e sem legitimidade política para continuar com essa guerra, a menos que haja algum tipo de reação dos próprios cidadãos europeus. Eu acho que a Europa vai acabar cedendo, vai ter que fazer um acordo. Mas isso vai ser muito, muito doloroso, porque eles disseram o tempo todo que iam vencer, e não venceram. Então, politicamente, vai ser uma bagunça enorme na Europa, porque eles vão ter fracassado, e todo mundo vai ver que fracassaram. Os ucranianos vão se sentir magoados e abandonados por esse processo. E os russos vão estender um ramo de oliveira. Não está muito claro se os europeus vão querer aceitar isso, mas deveriam. Vai ser uma situação muito complexa e confusa na Europa. Mas eu acho que no fim das contas a Europa vai ceder antes que a Rússia ceda. E essa é a posição que eu defendo desde o começo. Quem pode cair antes? Os Estados europeus ou a Ucrânia? Porque a Ucrânia também está ficando bem exausta. Ela tem problemas econômicos, divisões sociais que estão crescendo e enfrenta dificuldades militares na linha de frente, tanto em pessoal quanto em equipamentos. Agora temos uma crise política. Eu também fico me perguntando, o que você acha da divisão entre Syrskyi e Fedorov? Será que alguém vai derrubar o Zelensky em algum momento? Digo, ele também não é meu próximo-momento. Não, ele não é. Mas ele tem aquela coisa de ser mais popular nas capitais europeias do que na própria. Só que, infelizmente, como você sabe, Glenn, o Estado ucraniano tem se tornado cada vez mais repressivo com seus próprios cidadãos. E, na verdade, sabe, agora a população lá é bem idosa. Muitos dos jovens já foram embora. E, na verdade, as pessoas que ficaram têm alguns elementos bem extremistas. Então, a possibilidade de reprimir quem ainda está lá continua bem alta. E eu, pessoalmente, acho que pode haver algum tipo de movimento interno para tirar o Zelensky do poder em algum momento. Talvez um golpe palaciano ou algo assim.
mas ele vai lutar com todas as forças para se manter no cargo. E sabe, acabar ficando cada vez mais repressivo. A nossa Mano Sintal não vai criticá-lo por isso. Quer dizer, até hoje, na BBC, saiu uma reportagem escandalosa sobre a tal bisificação. Começou com uma história triste sobre um recrutador que teria sido espancado por alguém que ele tentava bisificar. E é isso, né? A cobertura sobre a repressão ucraniana está tão distorcida no Ocidente que, na prática, os líderes ocidentais vão continuar apoiando Zelensky. Aconteça o que acontecer. Então, sim, pode haver um golpe dentro do próprio governo. Eu acho que, sem o Zelensky, não haveria guerra, porque qualquer pessoa que o substituísse veria o óbvio e diria que é hora de acabar com isso. Mas, claro, o Zelensky não vai sair sem lutar. É interessante. Primeiro eles negam, depois passam a justificar. Porque no começo, a bisificação era só propaganda russa. E depois virou algo do tipo, bom, é o que precisa ser feito para vencer a guerra. É parecido com a forte presença de elementos fascistas. No início diziam que era pura propaganda russa, depois veio a reação dos poloneses, e agora já não dá mais para negar. Então o discurso muda um pouco para algo como, bem, sabe, fascistas ou lutadores pela liberdade, quem é que pode dizer o que é o quê? Ou seja, agora, o que existe é uma tentativa de limpar a imagem. Mas considerando que um dos fatores centrais dessa guerra, o que provocou tudo isso, foi o colapso da arquitetura de segurança pan-europeia, ou seja, a expansão da OTAN, que por muitos e muitos anos a gente reconhecia como algo que os russos viam com extrema desconfiança, até como uma ameaça existencial. Como você enxerga o futuro da OTAN agora? Olha, eu vejo a OTAN, da mesma forma que vejo as instituições da União Europeia, como uma entidade basicamente burocrática, que tira a soberania dos seus Estados-membros e que, no fim das contas, tem uma força vital própria, uma necessidade de existir e de ganhar poder, exatamente como as instituições europeias. E o problema na Europa é que as pessoas não pensam na OTAN do mesmo jeito que pensam na União Europeia. Acho que muita gente na Europa, inclusive aqui no Reino Unido, obviamente na França, e também em lugares como a Suíça, que está fora da União Europeia, vê as instituições europeias como fundamentalmente antidemocráticas, e eu acredito que são, porque acabaram acumulando poder demais. Mas as pessoas não veem a OTAN do mesmo jeito, só que eu vejo exatamente assim. Então, olha, a OTAN, eu não vejo nenhum cenário em que ela deixe de existir. Ela tem poder demais de articulação. Os americanos estão muito envolvidos nela. Eles ganham dinheiro demais com isso, mesmo que estejam voltando o olhar para o Indo-Pacífico. Eu acho que ela vai enfraquecer com o tempo, especialmente se toda essa aventura na Ucrânia acabar sendo um fracasso catastrófico. Isso vai enfraquecer a OTAN, mas eu não acho necessariamente que ela vá desaparecer. Eu vejo tanto as instituições da União Europeia quanto a OTAN passando por um período de declínio controlado e não de colapso total. Mas o que eu acho que vai acontecer mais é que a gente vai ver uma colaboração militar mais estratégica entre as principais potências militares da Europa. E quando eu digo isso, estou falando do Reino Unido, da Alemanha, da França e da Rússia. Se for para existir algum tipo de entendimento, um entendimento militar entre essas grandes potências europeias, então esse tipo de diálogo entre as 4 principais forças precisa acontecer. E eu não incluo a Ucrânia nisso. Mesmo que, objetivamente, a Ucrânia hoje tenha um exército maior que o do Reino Unido. Mas veja bem, somos nós que estamos pagando por isso. Não é algo normal. É quase como um frango de granja que recebeu esteroides e cresceu o dobro do tamanho em 2 dias. Quer dizer, a gente não pode chamar a Ucrânia de uma grande potência militar. Ela não tem base econômica ou industrial para isso, não tem densidade populacional. E, na verdade, o exército é formado por conscritos. Então eu acho que as 4 principais potências militares precisam se reunir e criar algum tipo de diálogo fora do guarda-chuva da OTAN
para começar a regular a segurança de forma mais direta. E talvez isso possa levar no futuro a um entendimento maior, a um acordo mais amplo sobre segurança pan-europeia e pan-eurasiana. Eu realmente espero que sim. Just as a last question, Só para encerrar, numa tentativa desesperada de terminar com uma nota positiva, você vê alguma possibilidade, caso essa guerra chegue ao fim, ou como parte de um esforço diplomático para acabar com ela, de a gente realmente retomar essas discussões e até desenvolver uma nova arquitetura de segurança europeia? Lembrando que no começo dos anos 90, era exatamente isso que a gente discutia. Como construir uma arquitetura de segurança europeia inclusiva, baseada na ideia de segurança indivisível. Em vez disso, seguimos com a expansão da OTAN em busca de uma paz hegemônica. E agora, a gente vê os Estados Unidos indo o interesse pela Europa. A OTAN parecia já ter passado dos seus dias de glória. Todo aquele novo propósito de fora da área, fora do negócio, também parece ter perdido um pouco da sua legitimidade. Você vê alguma possibilidade de, em vez de tentar criar uma aliança só europeia, dar alguns passos para trás, uns 30 anos para trás, e começar a pensar em como superar a política de blocos, em como buscar uma segurança indivisível? Ou, pela sua experiência com diplomatas britânicos e europeus, você percebe algum interesse nesse tipo de ideia? Olha, na minha opinião, é um pouco um mito dizer que a OTAN foi, no fim das contas, quem garantiu a segurança da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Claro, ela teve um papel importante durante a Guerra Fria. Mas eu acho que o que realmente fez diferença foi outra coisa. A Europa tinha sido, por séculos, um continente de guerras entre estados nacionais. E o que realmente mudou o rumo das coisas foi a abertura das fronteiras entre os países europeus. E não estou falando necessariamente de livre circulação de pessoas, nem nada desse tipo. Estou falando num sentido mais social, cultural e econômico, das pessoas se aproximando, convivendo mais. E eu acho que quando você coloca isso antes da política e da segurança, fica muito mais fácil criar algum tipo de entendimento comum, um sentimento de comunidade, com C minúsculo, com os estados vizinhos. E eu acredito que o mesmo vale para nossa relação com a Rússia. Durante todo o tempo em que a Europa estava se modernizando, crescendo economicamente, mesmo que em momentos um pouco diferentes, a Rússia também estava passando por esse processo. Os cidadãos russos querem as mesmas coisas que os cidadãos europeus querem. Eu acho que o ponto de partida precisa ser a abertura de laços e conexões diretas entre as pessoas. Sabe, primeiro porque isso é, na verdade, a melhor garantia de paz. Essa ideia toda, de Lisboa até Vladivostok, é muito mais poderosa para aproximar as pessoas do que simplesmente dizer isso. Claro, quando a gente fala da estrutura, de um quadro comum de segurança, tudo bem, isso é importante. Mas na prática, se as pessoas não tentam se encontrar, se entender, circular entre os países, ter relações abertas, inclusive econômicas, culturais e tudo mais, todo o resto acaba sempre carregando um peso, uma bagagem, que a gente nunca consegue realmente superar. Eu sou muito a favor de abrir mais as relações entre os países para que a gente possa realmente entender o povo russo e para que eles também nos entendam melhor, por meio de laços mais próximos. E eu acho que quando a guerra acabar, se a gente conseguir retomar isso, ter fronteiras mais abertas, de forma normal, para que a gente não demonize os russos quando eles vierem para a União Europeia, por exemplo, esse já seria um ótimo ponto de partida. Mas claro, olhando para o quadro maior, um sistema comum de segurança seria algo bom, sem dúvida. Só que no fim das contas, o que realmente muda as coisas é quando as pessoas se encontram e percebem que no fundo, todo mundo quer as mesmas coisas. É bom, nesse tom meio positivo, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar, Ian. E olha, aproveita bem o verão. Valeu, Glenn. Tudo de bom para você. Aproveite as férias.